noite, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, se reuniu ontem pela primeira vez. Confira na reportagem. Logo no início da sessão de instalação da CPI, veio a notícia de que o senador Renan Calheiros poderia assumir a relatoria. Acabo de ser informado pelo advogado-geral do Senado, senador Marco Rogério, que o presidente em exercício do TRF acaba de suspender a liminar ineficaz que foi concedido por um juiz de primeira instância. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou a decisão provisória da Justiça Federal de Brasília que impedia a indicação de Renan Calheiros à relatoria, por ele ser réu em processos no Supremo Tribunal Federal e por ele ser pai do governador de Alagoas, um potencial investigado pela CPI. Os investigadores, senhor presidente, estão submetidos à suspeição prevista nas leis processuais. O senador Renan deve ter votado a PEC da guerra. Votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e municípios. Apesar do Palácio do Planalto ter 4 aliados dentro da CPI, o senador governista Eduardo Girão, que disputou a presidência com Omar Aziz, teve apenas 3 votos. A votação foi presencial e secreta. Aziz é o presidente da CPI e Randolfo Rodrigues, o vice. Renan Calheiros afirmou que não vai perseguir ninguém, mas quer saber e punir quem contribuiu para a quantidade de mortos por Covid no Brasil. E sem citar nominalmente o ex-ministro Eduardo Pazuello, que é general, disse que a pasta não enfrentou corretamente a pandemia. Guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. E foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar por que isso ocorreu. Renan Calheiros deu 24 horas para os outros senadores apresentarem sugestões para o andamento dos trabalhos, mas adiantou um documento com 11 pontos que devem servir de base para as investigações. Entre eles, ter acesso a todos os processos de contratações e compras de vacinas feitas pelo Ministério da Saúde. Também serão foco de investigação as ações do governo em relação à indicação de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, isolamento social, a aquisição de oxigênio para o Amazonas e o destino do dinheiro do governo federal que foi encaminhado aos estados e municípios. A próxima reunião da CPI será na quinta-feira para aprovar o plano de trabalho. A primeira pessoa a ser ouvida pelos senadores será o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A CPI também quer ouvir Nelson Teich, que comandou a pasta por apenas um mês. Mas o depoimento mais aguardado é do general Eduardo Pazuello. Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, deve ser ouvido por último. Lúcio, seu destaque. Bom, meu destaque é para falar sobre a CPI da Covid, ou CPI da pandemia, né? E sobre o que disse aí o senador Renan Calheiros, né? Que tentaram de tudo quanto é jeito que ele não fosse o relator da CPI. Mas antes de falar do Renan, eu quero fazer uma observação sobre algumas manifestações do senador Flávio Bolsonaro. Aquele da rachadinha, lá do Rio de Janeiro. Ele foi lá no plenário lá da CPI, e aí falou o seguinte: olha, deu um pito, deu uma bronca, né? Pito é o cuiabano que fala isso, né? É bronca, né? É um puxão de orelha no presidente do Senado, é isso mesmo. O senhor Flávio Bolsonaro deu uma bronca no senador Rodrigo Pacheco, falou: olha, isso não é cadê a responsabilidade? Vocês vão fazer uma CPI presencial, colocando em risco a saúde dos senadores, dos servidores, podem morrer funcionários, podem morrer senadores. Que resultado bacana, não é? Quer dizer, é o primeiro resultado positivo da CPI, o senhor Flávio Bolsonaro preocupado com aglomeração, né? E disse mais, falou: olha, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eu não estou entendendo uma coisa, chamou ele de ingrato. Chamou de ingrato, sabe por quê? Porque o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,
presidente do Congresso Nacional, não foi perguntar para ele e para o pai dele se podia abrir a CPI. Então essa foi uma outra reclamação de Flávio Bolsonaro. E o Renan Calheiros, né, o relator lá da CPI, ele diz o seguinte, que não vai perseguir ninguém, mas que é preciso punir os responsáveis. E a frase dele foi a seguinte: o país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediata e emblematicamente, disse Renan Calheiros lá num trecho do discurso, né? Disse também que a CPI será pautada pela ciência, não é isso? Tem gente que não gosta. Com a consulta a especialistas e pelo combate a palavra é negacionismo. Diz que vai combater o negacionismo. Abre aspas aqui para a declaração de Renan Calheiros. Nossa cruzada será contra a agenda da morte, contrapor o caos social, a fome, o descalabro institucional, o morticínio, a ruína econômica e o negacionismo. Não é uma predileção ideológica, continuou ele, ou filosófica, é uma obrigação democrática, moral e humana. Os inimigos dessa relatoria são pandemia e aqueles que por ação, omissão, incompetência ou malversação se aliaram ao vírus e colaboraram com o morticínio devem ser punidos, disse lá o relator Renan Calheiros. Ele disse uma frase que eu quero destacar aqui, porque é uma frase importantíssima, né? Ele disse o seguinte: olha, crimes contra a humanidade não prescrevem. Por quê? Porque, além de não prescrever, eles são transnacionais. Então, chegou a hora da verdade. É o momento de se esclarecer para a sociedade brasileira esse tema que tanto se discute, o negacionismo. A CPI terá condições de provar se o negacionismo aqui no Brasil é ou não responsável por uma parte dessas mais de 395 mil mortes aqui no país. Uma tragédia para quase 400 mil famílias do país, e quem vai dar essa resposta é essa CPI do Senado. Vamos aguardar. Certo. Bom, o pessoal está aqui só comentando nessa relatoria que se o país fosse sério, não colocava como relator Renan Calheiros. Pois é, à inclusive frente de uma CPI importante como inclusive, essa, com o histórico alguns juízes que ele tem. pediram para que ele não fosse o relator por conta do histórico dele, né? É. Quando ele Juiz pediu. Um juiz pediu e vai ser denunciado no Conselho Nacional de Justiça. Você acha, Lúcio, que ele tem... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espera aí. Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora é o seguinte, a CPI, ela é pública, então é o seguinte, o Renan Calheiros sozinho não pode fazer nada, até porque o relatório dessa CPI tem que ser votado pelo plenário do Senado Federal. Sim, mas quando ele diz assim, são palavras dele, você leu aí, né? Que é uma obrigação moral, humana e moral, essa questão da... Claro que eu sou a favor da CPI da pandemia, não tenho dúvida disso, sou a favor. Mas você acha que vindo dele, justamente de Renan Calheiros... Eu falo, né, mais de imagem da CPI. Você está entendendo? Até por isso. Exatamente, de credibilidade de imagem da CPI. De credibilidade. Né? De alguém que realmente tem inúmeros processos, inúmeros problemas com a E o senhor Rachadinha, acusado de rachadinha, ele pode ser senador? Não. É isso que eu pergunto. Então, é um outro contraponto. Sim, claro. É um outro contraponto. Claro, mas o que está em discussão é exatamente a fala de Renan Calheiros. Sim, né? a fala de... Não. Está também Flávio Bolsonaro, porque ele esteve lá. Ele esteve lá dando bronca no presidente do Senado, né? Chamou o presidente do Senado de ingrato, não é isso? Então é o seguinte... eu só acho que o Renan Calheiros... outra coisa é outra coisa. Ele tem direito de ir lá defender Jair Bolsonaro, entendeu? Sim. Agora, a CPI, ela é pública, o relatório tem que ser aprovado pelo plenário do Senado. A minha opinião, eu só acho que Renan Calheiros não é referência de moralidade. Essa é a minha opinião, entendeu? Para poder fazer uma investigação tão importante como essa. E aí a pergunta também é o seguinte, o governo federal é referência de combate à pandemia? Essa é outra pergunta. Não sei, aí é outro debate. Aí você não sabe, né? Aí é um outro debate. É referência.
Teve negacionismo? Não teve negacionismo? E você acha justo jogar nas costas do governo federal a culpa de um problema da pandemia? Eu não estou achando justo nada. Eu estou dizendo o seguinte, então, que tudo isso é uma questão de debate, né? é que vai dar a resposta para tudo que se coloca e para tudo que está aí nas redes sociais, na mídia, né? A CPI vai ter... Porque é o seguinte, vai chamar lá os ministros, né? Vai chamar governador, lá, prefeito, né? Os 3 ex-ministros da Saúde, vai chamar o senhor Eduardo Pazuello, né? Vai chamar o atual ministro da Saúde, vão investigar os governadores, tem que ser investigados, mas tem também que se investigar a postura entre ações e omissões do governo federal. Ou seja, tem que valer para todo mundo.